O Evangelho de Mateus, capítulo 22. A parábola dos convidados para as bodas. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o banquete. Os meus bois e novilhos gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importando, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então, disse aos seus servos: Está pronta a festa, não os convidados. Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos que encontraram, tanto os maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, tomou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E lhe enviaram seus discípulos, juntamente com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não consideras um homem pela aparência. Dize-nos, pois, que te parece? É permitido pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe um denário. Disse ele: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Ouvindo isto, eles se maravilharam e deixaram e se retiraram. A ressurreição dos mortos. Naquele mesmo dia, vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morre, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência a seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua esposa e seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, morreu também a esposa. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos a possuíram? Jesus lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem se casam, nem são dados em casamento, serão como os anjos no céu. E quando a ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, fez-lhe esta pergunta para provocá-lo, para prová-lo. Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como ti mesmo. Estes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi. Reunidos os fariseus, Jesus os interrogou: que pensais de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Jesus lhes disse: como Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com estrado dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Ninguém podia responder-lhe nada. E depois, naquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo.